Olá pessoal, voltamos então para a nossa aula de hidrocarbonetos e nomenclatura. A gente vai falar justamente sobre a nomenclatura. Primeiramente a gente vai falar daqueles que não têm ramificação, que não têm cadeias laterais, ok? Que são os mais simples. E aí conforme foram passando aí o tempo, a gente vai introduzir as cadeias laterais, as ramificações, os grupos orgânicos, beleza? Bom, então a nomenclatura, gente, dos compostos orgânicos, dos hidrocarbonetos e de todos os demais compostos orgânicos, eles seguem essa nomenclatura, ela é uma nomenclatura sistemática. Então ela segue uma série de regras, de padrões, de convenções. Esses padrões, essas convenções, essas regras, elas são criadas pela IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Então, a gente pode pensar da seguinte forma: o nome de um composto orgânico, ele se encontra dividido em três partes. Então eu posso pensar que a palavra que representa o nome do composto orgânico, ele está dividido em três pedaços, certo? A primeira parte, a parte inicial, é o que a gente chama de prefixo, certo? Que está de amarelo aí. Então, se eu olhar lá embaixo, ali, ó, eu dei o exemplo do propano, tá vendo? O que é o prefixo? É o prop. Então, esse prop, esse prefixo, ele vai dizer alguma coisa para mim. Gente, o prefixo, ele indica o número de carbonos que a gente tem na cadeia principal daquele composto orgânico, certo? Então, prop, ele quer dizer o quê? Se você olhar na tabelinha que está embaixo, ó, met quer dizer um carbono, et, 2 carbonos. Se o prefixo for prop, é porque ele tem 3 carbonos, Se o prefixo for but, é porque ele tem 4 carbonos e assim por diante. Bom, a gente está falando do propano, então eu já sei alguma coisa a respeito do propano. Ó, uma molécula que tem 3 carbonos na sua cadeia principal, certo? Tudo bem? Então, se vocês olharem lá embaixo, eu coloquei, ó, tudo bem? Propano aqui, ó, ele tem, tá vendo, ó, a estrutura dele. 3 carbonos no total, tudo bem? Por isso que ele tem esse prefixo, prop, certo? Logo depois do prefixo, na frente do prefixo, vai aparecer essa outra parte aí, que é o intermediário ou infixo, como alguns chamam, certo? O infixo, ele indica o tipo de ligação covalente entre 2 carbonos na cadeia, certo? Bom, então, a gente sabe que entre 2 carbonos, as ligações covalentes, elas podem ser simples, ela pode ser dupla, ou eu posso ter uma ligação covalente tripla também. Se houverem apenas ligações simples entre os carbonos, o infixo que eu vou usar é o an, ok? Que é o caso do propano, tudo bem? Todas as ligações aqui, ó, essa aqui, tá vendo? Todas as ligações, elas são ligações simples, ok? Se tivesse uma dupla, eu usaria o en. Se tivesse uma tripla, eu usaria o in. Se tivesse uma dupla e uma tripla juntas, o en primeiro e o in depois, em ordem alfabética, e assim por diante. E eu tenho essa última parte, que está de azul, vocês estão vendo? Essa última parte é o sufixo, que vai indicar qual o tipo de composto orgânico, como vocês preferirem, a função orgânica, certo? Na verdade, hidrocarboneto não é uma função orgânica. Por quê? Porque hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. As funções orgânicas, elas representam átomos ou grupos de átomos que sejam diferentes de carbono. Eu posso ter carbono também, mas eu tenho que ter pelo menos aí um oxigênio, um nitrogênio, certo? Um halogênio, alguma coisa que não seja somente carbono e hidrogênio. Aí eu vou ter lá a origem das funções orgânicas, certo? Mas no caso dos hidrocarbonetos, a gente vai usar sempre o O no final da palavra. Então, se terminar com O, é porque ele é um hidrocarboneto. Agora, eu dei uns exemplos aqui para vocês. Ó. Se terminasse com OL, ele seria um álcool, tudo bem? Se terminasse com AL, ele seria um aldeído. Se terminasse com ONA, ou seja, se o sufixo aqui, essa parte final, fosse ONA, seria uma cetona. Ok? Então, unindo esses três pedaços aqui, o prefixo, o infixo e o sufixo, eu vou então obter o nome do composto orgânico, que é o nome sistemático, é o nome da IUPAC. Tudo bem, gente? Então, ó, exemplos aqui para vocês. Ó. O hidrocarboneto mais simples de todos, ele tem apenas um carbono. Se tem apenas um carbono, então qual que é o prefixo? É o met, certo? As ligações são simples, Na verdade, só tem um carbono, então não tem como ter outro tipo de infixo, vai ser an. E como é um hidrocarboneto, O no final. Nessa aula, todo mundo é hidrocarboneto, então todo mundo tem O no final. Então a gente vai, por enquanto, se preocupar só com o prefixo, que é essa parte de amarelo, e a parte de rosa que está no meio, que é a ligação, é o infixo, tudo bem? Bom, a de baixo aqui, ó,
é o propano, a gente tinha falado dele já anteriormente. Essa daqui de baixo, ó, é o butano, certo? But quer dizer o quê? 4 carbonos na cadeia, certo? 4 carbonos na cadeia, as ligações são todas simples, 4 carbonos é but, certo? An quer dizer o quê? Todas as ligações são simples, e O no final porque ele é um hidrocarboneto. Agora aqui a gente tem uma molécula um pouquinho mais longa, certo? Uma cadeia carbônica de 6 carbonos. Bom, 6 carbonos eu vou usar X como prefixo, tudo bem? Só que às vezes é chato você ficar lá, CH2, 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 ele aparece 4 vezes esse grupo CH2, tá vendo? Então eu posso fazer assim, ó. Eu coloco o CH2 no meio de um parêntese, certo? E coloco o 4 na frente, dizendo que o CH2 aqui, ó, esse grupo aqui chama grupo metileno, né? O grupo CH2, ele se repete 4 vezes, certo? Tudo bem? Então eu posso representar assim ou posso representar assim, né? Dessa forma mais simplificada. É o hexano. Bem, gente, ele é saturado também. Todas as ligações são simples, então ele é o hexano, certo? Bom, vamos para o próximo exemplo aqui, ó. A gente tem o etano. O que é o etano? É o alcano. Lembra dos alcanos? É o alcano de 2 carbonos. Alcano, a ligação é simples. Cadeia é acíclica, cadeia aberta, ligação simples. Então, alcano de 2 carbonos se chama etano. Justamente a gente usou o et pelo fato de ele ter 2 carbonos, certo? Como ele é um alcano, a ligação é simples, eu usei o quê? Usei o an. Tudo bem? Como infixo. Embaixo a gente tem o eteno, certo? Como o número de carbonos também é igual a 2, eu também vou usar o prefixo et. Só que agora a ligação é de um outro tipo, é uma ligação dupla. Então a gente coloca o en como infixo, certo? O eteno ele é classificado como alceno, lembra? Tá? Certo? Então aqui tem dupla ligação carbono-carbono. Muitas vezes o eteno é chamado de etileno. Então lá nos polímeros, quando a gente for estudar polímeros, existe lá o polietileno, certo? Tem o PVC, né, que é o policloreto de vinila, né, que é derivado também do etileno, certo? Então o etileno é importante. Então seria legal a gente também, né, memorizar que o eteno é o etileno. Ah, mas o etileno não é o nome da IUPAC. Sim, mas às vezes, né, em uma questão ou outra, pode ser que ele use um outro nome que não o nome da IUPAC, né, que é a nomenclatura usual. A gente fala assim, né? É igual, por exemplo, álcool etílico e etanol. Pela IUPAC, etanol é que estaria, né, correto. Mas muita gente fala álcool etílico, né? Então, alguns nomes usuais é bacana a gente memorizar. O etileno, então, vocês gravam aí na cabeça de vocês, né, ó, etileno é o eteno, tudo bem? E a gente tem o etino, certo? Esse in é justamente porque existe uma ligação tripla entre os carbonos, certo? Então, o etino é um tipo de alcino, né? Então, se a gente for fazer aquela classificação lá, né, que a gente viu no módulo anterior, ele é um alcino, tudo bem? Esse composto orgânico, né, esse hidrocarboneto, ele é gasoso. Na verdade, todos esses três são, né? O acetileno, que é o nome usual, né, do etino, ele é usado em maçarico. Tá? Então, às vezes as questões também, né, falam sobre o acetileno, seria legal a gente memorizar também. Tá? Então pensa assim, etileno, acetileno, qual que tem a ligação mais complexa? Né? Na época que eu estava, no lugar de vocês, que eu, né, era vestibulando, né, eu memorizei assim, bom, aquele que tem a ligação mais complexa tem o nome mais complexo. Então acetileno é o que tem a tripla. Aquele que tem a ligação, né, menos complexa, no caso dupla, ele tem o nome menos complexo, então ele vai ser o etileno. Tudo bem, gente? Mais uns exemplos aí pra gente, ó. Aqui eu tenho um hidrocarboneto de 4 carbonos e aqui eu também tenho um hidrocarboneto de 4 carbonos. Então, ambos começam com but, certo? Em ambos os hidrocarbonetos eu tenho ligação dupla entre carbonos, certo? E agora? Como é que eu faço para dizer onde está essa ligação dupla? Né? Então, se a gente for seguir a nomenclatura, fica but de 4 carbonos, em, porque tem uma dupla, e o O no final, porque é um hidrocarboneto. Mas eu não posso ter moléculas diferentes, né? Moléculas com fórmulas estruturais diferentes, e essa molécula ter o mesmo nome. Então, para diferenciar um tipo de buteno do outro tipo de buteno, a gente faz o quê? A gente vai usar aqui os localizadores 2 e 1.
O que são esses localizadores, esses números? Né? Eles vão localizar alguma coisa para mim na cadeia carbônica. No caso, ele vai localizar a dupla. Bom, e qual seria o carbono de número 1? Porque já que eu vou localizar, eu preciso ter o carbono 1 como referência. Qual extremidade é o carbono 1? Então, uma das extremidades aí vai ser o carbono de número 1. Qual? Gente, é o seguinte. No caso da primeira molécula aqui, ó, essa de cima, é uma molécula simétrica. Ou seja, se você pegar a dupla aqui, certo? E dividir aqui, ó, a molécula em dois pedaços, o que você tem de um lado é igual àquilo que você tem do outro lado, certo? Então essa molécula é simétrica. Então tanto faz você começar a numeração a partir desse carbono ou a partir do outro da ponta direita, tá? Eu vou começar pelo carbono da ponta esquerda, tá? Tudo bem? Então prefiro aqui começar pela ponta esquerda. Aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2, aqui é o carbono 3 e aqui é o carbono 4, certo? A minha dupla, ela sai do carbono 2 e chega no carbono 3. Então, que número eu vou colocar antes do EN para indicar a posição dessa dupla? Eu vou usar o número 2 ou vou usar o número 3? Usa sempre o menor, gente. Tá? Então, é o but2eno. Lembrando que o número 2 ele vai antes do infixo, certo? Algumas, né, questões vai estar lá, 2-buteno. É a mesma coisa? É. Só que aqui, né, ele está seguindo a nomenclatura antiga, certo? A nomenclatura mais atual, ela recomenda que a gente coloca a numeração anteriormente àquilo que a gente está indicando. Então esse 2 ele serve para quê? Para indicar a ligação dupla, a posição da ligação dupla. Então eu coloco o 2 imediatamente anterior ao EN e não antes do nome todo, certo? Tudo bem, mas algumas questões vão usar essa nomenclatura aqui antiga também. Então eu já sei que 2-buteno é aquele, né, que tem 4 carbonos e uma dupla no carbono 2, certo? Bom, no caso dessa molécula aqui de baixo, gente, ó, essa segunda que estão aparecendo para você aqui, ela não é simétrica. Então eu tenho que escolher, olha, qual que é o carbono que vai ser numerado como carbono 1? Qual das extremidades? Bom, aqui não tem jeito, tem que ser esse aqui. Ah, mas por quê? Gente, a extremidade mais próxima de uma insaturação, o que é isso? Uma insaturação ou ligação dupla ou ligação tripla, certo? A extremidade mais próxima da insaturação tem que ser o carbono de número 1. Então, na sequência, a gente tem esse aqui como sendo o carbono 2, esse é o carbono 3 e esse é o carbono 4, certo, gente? Bom, é uma molécula que também tem 4 carbonos, também tem uma dupla, só que a dupla está no carbono 1. Então, ele é o but1eno, certo? Fechou, gente? Vamos para a próxima, ó. Aqui eu tenho o but1ino. Por que tem esse nome? 4 carbonos também, certo? Igual às duas moléculas anteriores. Tá? Na verdade, nesse slide todo mundo tem 4 carbonos, né? Vocês perceberam? Por isso que todo mundo começa com but, né? Todos têm prefixo but. Bom, aqui eu tenho tripla, então eu não vou usar o en na frente do but, eu vou usar o in, certo? E essa tripla está onde? Do primeiro para o segundo, só que a gente escolhe o menor, né? Por isso que é o but1ino. Tudo bem? No caso da quarta molécula aqui, ó, essa penúltima aqui, também tem 4 carbonos, por isso eu coloquei o but, beleza? Só que aqui são duas duplas. Quando aparece duas coisas iguais numa mesma estrutura, a gente vai usar um prefixo multiplicador, que é o prefixo di. Então esse di está multiplicando por 2, certo? Ah, se fosse 3, aí é tri. Se fosse 4, aí é tetra. Tá? E assim por diante. Então, but, porque são 4 carbonos. Dien quer dizer o quê? Duas ligações duplas, certo? Onde, gente? Essa daqui é simétrica, então tanto faz a gente nomear a partir da ponta esquerda ou ponta direita. Então, ó, vou começar daqui. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Apareceu no 1, o 2 a gente pula e apareceu no 3 também. Por isso que tem esse nome, né? But 1,3-dieno. Aí esse A aqui, o que ele está fazendo? Isso é só por conta da fonética mesmo, né? Então, sempre que tiver um prefixo multiplicador, ou di, ou tri, né? Dien, trien, aí você não chama but, você chama butá. Coloca esse A aí para ficar com uma pronúncia um pouco melhor, certo? A gente tem aqui, ó, embaixo, um que tem dupla e tripla na mesma molécula, certo? Gente, mesma coisa, tá? A gente vai usar as mesmas regras. Vai usar o but, porque são 4 carbonos aqui, certo? Vai usar o en, porque tem uma dupla. E vai usar o in, porque tem uma tripla, certo? Bom, por que não numera? Por que não coloca, né, o 1 antes do en, certo?
ou sei lá, o 1 antes do IN. Por que eu não fiz isso? Gente, não tem como a tripla ficar logo na sequência depois da dupla. Por quê? Porque se você teria um carbono com, né, 5 ligações, não pode, né? São 4 no máximo, tá certo? No máximo não, sempre 4, né? Então não tem outra possibilidade a não ser de a dupla estar no primeiro, certo? E a tripla estar no terceiro, tá? Não tem outra possibilidade. Como tem dupla, coloca em, e como tem tripla também, coloca o in também, só que aí em ordem alfabética. Aí fica butenino, certo? Tudo bem? Gente, ó, mais um slide aqui, ó, tá? O último aqui, ó. Aqui nós temos moléculas de 6 carbonos e uma de 8 carbonos, tá? A gente tem aqui uma molécula com dupla e com tripla, certo? E agora? Quem é o carbono 1? Gente, a dupla está mais perto daqui, né? A tripla está mais perto daqui dessa outra extremidade. Só que daqui desse par carbono aqui até chegar na dupla, certo? Eu tenho uma distância, né? Aqui eu já tenho a tripla logo no primeiro carbono. Então aqui, pessoal, a insaturação está mais perto dessa ponta. Por isso que esse é carbono 1. Certo? Então o 1 vai antes do IN. Aí na sequência, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Opa, 3, 4, 5. Então, ó, a tripla está no 1. Então, antes do IN tem que colocar o 1. E a dupla está no 4. Certo? Então, antes do EN vai o número 4. Tudo bem, gente? Então, ficou assim, ó, X, porque são, deixa eu pôr 6 aqui, né? Ó, 6 carbonos no total. Então, é X. 4 em primeiro, porque é ordem alfabética. Tudo bem? 1 IN, porque o carbono 1 é o que contém a tripla, ou no final, porque é hidrocarboneto. Facinho, não é? Agora, olha esse de baixo, gente. Empatou, né? Como assim empatou? É porque aqui a tripla está logo no primeiro carbono, a dupla está logo no primeiro carbono, e agora? Ordem alfabética. Então, a dupla vai ter prioridade. Por quê? Porque é IN, né? E a tripla é IN. Então, o carbono 1 é esse. Entendeu, gente? Então, o 1 coloca antes do EN, certo? E aqui, se você for na sequência, ó, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui, esse aqui é o último, né? O quinto carbono que contém a tripla. Então, é 5 IN. Tranquilo? Só mais um aqui para a gente finalizar essa parte, ó. O que nós temos aqui na última molécula? Nós temos 3 duplas. Aí vai ter que usar o prefixo multiplicador tri, né? Então, quando são 2 duplas, dien. Quando são 3, é trien. Aí 2 triplas, né? Se acontecer di, mesma coisa, só que in na frente do di-in, certo? E assim vai. Onde que eu tenho as ligações, né, duplas nesse caso? Então é o seguinte, aqui a dupla está na extremidade aqui, só que eu tenho outra dupla que também está na extremidade. E agora? Bom, então você vê essa terceira dupla, qual a extremidade que está mais próxima dela? Essa extremidade aqui é mais próxima dessa outra dupla aqui, certo? Então você pensa assim, eu tenho que obter sempre os menores números. Se eu chamar esse de 1, esse outro carbono aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai cair no 5, certo? Se eu chamar esse de 1, esse aqui cai no 3. Então eu vou ter as menores numerações começando a contagem por esse carbono aqui. Então esse aqui é 1, esse aqui é 2, esse aqui é 3, 4, 5, 6, 7, vai até 8, né? Então é octa. Por que eu coloquei o A? Por causa do prefixo multiplicador, o tri, né? Então tem que colocar o A, né? Octi, trieno ficaria estranho. Então é octa, coloca os números que são os localizadores, na verdade, né? Que vai localizar para mim, vai dizer para mim onde estão essas duplas. No carbono 1, certo? No carbono 3 aqui tem outra, tá vendo? Ó? E no carbono 7. Então é 1, 3, 7, trieno. Certo? Facinho, né, gente? Então, essa nomenclatura para os hidrocarbonetos aí, né, de cadeia normal. Aí daqui a pouco a gente volta e fala dos de cadeia ramificada, certo? Até mais.